Gênesis, capítulo 1. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo o que se vê e tudo o que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse: luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, e chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Deus disse: firmamento, haja separação entre as águas no meio das águas. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele. E assim se fez. E deu ao firmamento o nome céu. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, segundo dia. Deus disse: separem-se, águas debaixo do céu, juntem-se num só lugar. Apareça o continente. E assim se fez. E ao continente Deus chamou terra, e chamou oceano as águas que haviam se juntado. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse: terra, cubra-se de vegetação. Produza todo tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera. E assim se fez. A terra produziu plantas que continham semente de todo tipo, e árvores frutíferas de todas as variedades. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia. E Deus disse: astros, apareçam. Brilhem no firmamento do céu. Separem o dia da noite. Distingam-se as estações, os dias e os anos. Astros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes astros, o maior para tomar conta do dia e o menor para tomar conta da noite. E fez as estrelas. Deus as distribuiu pelo firmamento celeste para iluminar a terra, para reger o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quarto dia. Deus disse: oceano, encha-se de peixes e de toda espécie de vida marinha. Pássaros, voem pelo firmamento acima da terra. Deus criou as enormes baleias, todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas, e todas as espécies de pássaros. Deus viu que tudo aquilo era bom, e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham os oceanos. Pássaros, reproduzam-se na terra. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quinto dia. Deus disse: terra, produza vida de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens de toda espécie. E assim se fez. Animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos. Criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea, e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando,
Sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois, Deus disse: Dei a vocês todo tipo de planta com semente sobre a terra, e todo tipo de árvore frutífera. É para que se alimentem deles. Para todos os animais e pássaros, tudo o que se move sobre a terra e respira, dou tudo que cresce na terra por alimento. E assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom, tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se a manhã. Sexto dia. Gênesis, capítulo 2. O céu e a terra foram assim concluídos, até os últimos detalhes. Quando chegou o sétimo dia, Deus havia terminado sua obra. No sétimo dia ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia, fazendo dele um dia santificado, porque foi o dia em que ele descansou de sua obra, de toda a criação que ele havia feito. Essa é a história de como tudo começou, do céu e da terra, quando foram criados. Quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Então, o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo, que forneciam alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden corre um rio que irriga o jardim, e dali se divide em 4. O primeiro chama-se Pissom, e corre desde Avilá, lugar em que há ouro. O ouro dali é de excelente qualidade. O lugar também é conhecido por causa de uma resina de cheiro adocicado e das pedras de ônix. O segundo rio chama-se Gion e corre desde a terra de Cuxi. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo leste da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Eterno levou o homem para o jardim do Éden, para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. E o Eterno ordenou ao homem: Você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. E o Eterno disse: Não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros do céu e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros do céu e aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então, apresentou-a ao homem. E o homem disse: Até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe
e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha.